A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quinta-feira, 28 de julho de 2023, tem como título: A chamada pastoral precisa ser confirmada pela palavra. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Queridos, o ministério pastoral vem de Deus. É Ele que escolhe. Muitos são escolhidos e separados apenas pelos homens, mas não por Deus. O apóstolo Paulo afirma que foi chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Deus também vocacionou Jeremias para ser profeta antes do seu nascimento. Então, quem é chamado não só tem a convicção do convite, mas apresenta um perfil que agrada a Deus. Se algum homem deseja ser bispo, deseja um encargo nobre e importante. Então, é necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus e pela igreja, porque Deus estabeleceu para a igreja certos requisitos específicos, né? Então, quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos. Então, isso significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas o seu desejo, a sua escolaridade, a sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem uma visão chamada. A igreja da atualidade não tem, o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão aí plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição de ministro. Os padrões bíblicos do pastor são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daqueles que perseveram na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade devida. Então, os que aspiram ao pastorado sejam primeiro provados quanto à sua trajetória espiritual. Partindo daí, então, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato, isto é, que ele precisa ser um crente que se tenha mantido firme e fiel a Jesus Cristo e aos seus princípios de retidão, e que por isso pode servir como exemplo de fidelidade, veracidade, honestidade e pureza. Noutras palavras, seu caráter deve demonstrar o ensino de Cristo em Mateus 25, 21, de que ser fiel sobre o pouco conduz à posição de governar sobre o muito. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.